Bomba, rapaziada! Empresários de Igor Jesus do Botafogo vão à Europa pensando em possível venda em julho. Ele aí, o Igor Jesus, recusou, né, proposta da Inglaterra no começo do ano, na janela de começo do ano. Acho que ele se arrependeu de não ter ido para a Europa, vendo a bosta que ficou o Botafogo e ele tá jogando sozinho. Isso e muito mais já já, mas vamos reagir aqui a alguns programas esportivos falando sobre Botafogo e Estudiantes. E no final a gente conversa sobre o Igor Jesus. Não procurei ver não. Procurei focar na partida para manter o mental forte. Fui infeliz ali no lance, igual eu falei, acontece. Os grandes também erram e hoje eu fui infeliz ali, acabei cometendo um erro que definiu o resultado da partida. É uma noite para esquecer, é uma noite que vai ficar marcada na história. E acontece, como eu falei, os grandes também erram. Hoje foi minha vez. Fui infeliz ali no lance, por causa do gramado, fiz o movimento certo, mas agora levantar a cabeça, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar aí. Quem acompanha os nossos jogos percebe a fase que nós estamos a atravessar. Quando criamos oportunidades flagrantes não fazemos e depois em erros básicos acabamos por perder jogos. Perdemos jogos por 1-0, este é o terceiro jogo que perdemos por 1-0 com golos que são erros claros e que obviamente têm que se corrigir. Sou treinador, sou responsável, mas de facto está uma fase muito estranha naquilo que está a acontecer, porque as nossas oportunidades que são claras não entram e as dos adversários que às vezes nem claras são acabam por entrar e penalizam-nos bastante. Muita frustração, muita lamentação para o lado do Botafogo. O John, reconhecendo o erro, foi muito infeliz no lance. Mas não foi só ele, né? O time do Botafogo, a gente está vendo o Arthur perdendo um gol aí. Teve uma bola na trave do Savarino também. Que ali, requintes de crueldade naquela bola do Savarino também. Parecia que ia entrar, né? Bateu no travessão e desceu assim. De qualquer maneira, mais uma derrota. Bonita festa, como sempre, da torcida argentina, a torcida dos Estudiantes. E o Botafogo vai muito mal na Libertadores, Eugênio. Vai, agora eu fiquei pensando nessa declaração ali do Renato Paiva. Quando ele fala, há coisas muito estranhas acontecendo. O que ele quer dizer com isso? Sobrenatural de Almeida? Ele quis dizer, na minha interpretação, que, pelo que eu entendi, que o Botafogo criando chances e perdendo gols incríveis e bolas que não eram para entrar, entrando. Foi o que ele quis dizer. Não foi? Foi bem nessa linha. Mas por que é estranho? Tem alguma conexão entre elas? Ele levanta alguma questão? Ele quis justificar. Futebol é assim. Realmente esse gol é um gol estranho. Muito estranho. Muito pouco usual. Raríssimo que aconteça um gol com uma falha grotesca como foi essa do John. Que assumiu a falha ali. Ele foi muito mal pra bola. Não adianta querer botar culpa no gramado e tal. Que culpa, pegou efeito. Não tem como. Não tem como. A bola veio fraca. Não tinha ninguém pressionando ele. Era ele e a bola. O goleiro pode abrir os braços também. Não precisa ficar só querendo encaixar a bola, não. A bola passou do lado dele. Foi um absurdo. O erro grave. Agora, o técnico dizer que há coisas estranhas acontecendo, são coisas do futebol. Essa bola aí bateu na trave, ficou fora. Podia ter quicado dentro. Mas faz parte do futebol. Eu achei na hora, me deu a impressão que ela ia bater e entrar. Mas não aconteceu isso. Viu, né? Assim como a cabeçada do Arthur no primeiro tempo, normal. Cabeceou pra fora. Acontece. Não é estranho. O gol tomado foi estranho. Não sei, achando estranha também essa declaração do técnico do Botafogo, que ontem foi dominado pelo Estudiantes. É importante que se diga isso. O Estudiantes foi melhor no jogo. O Botafogo é um clube que negligenciou o primeiro trimestre do ano. Achou que ia começar a jogar na Libertadores e no Brasileiro, mas a gente sabe que você precisa fazer um trabalho anterior a isso para começar a jogar. Então ele está num processo. É um time hoje com menos qualidade técnica do que tinha no ano passado, porque não repôs as saídas de dois jogadores que eram os melhores do time, o Luiz Henrique e o Almada, no mesmo nível. Agora os reservas que saíram. Sim, mas eu estou falando do time. Eduardo. Mas mesmo assim o Botafogo já gastou 500 milhões nesse ano. Mas não conseguiu pegar ninguém que tenha a mesma qualidade desses dois. Gastou muito dinheiro com o Jair, com o Juan Cruz, Jefinho, e não estão rendendo. Né? O Jair ontem não jogou. Né? Ele até opta por colocar o Danilo Barbosa improvisado na zaga, etc. Mas, assim, o Botafogo de 2025
O Renato Paiva, na coletiva também, da outra declaração, que é um fato. Não existe mais 2024 Botafogo. A sombra de 2024 só vai ser pior enquanto o time não engrenar esse ano. E muito por culpa do John Textor, que rifou, como o Eugênio disse, esse início de ano. E a gente já não é mais tão início, né? Vamos falar a verdade. É um início, é um primeiro trimestre. Um terço do ano já foi embora. E o Botafogo tá mal no Brasileiro, na Libertadores patinando. O Campeonato Estadual foi péssimo. Me preocupa, assim, o peru do John ontem, que até agora eu acho que foi o maior frango nessa Libertadores, não pode esconder a má atuação da equipe. Não foi só o John que foi mal. O Arthur foi muito mal e nas chances que teve não aproveitou ainda, não justificou a chegada no Botafogo, inclusive. O Arthur é um cara que está muito abaixo. Jogadores que foram bem em 2024, Barbosa não foi bem, o Gregory não foi bem ontem, o Vitinho entrou ao longo do jogo. Há uma insistência dele com o Patrick de Paula, que a torcida não bem lembrado, Patrick de Paula com o Paiva tem muita oportunidade e não está jogando bem. Ontem foi outra partida muito ruim do Patrick de Paula. Mas ontem foi o Savarino chegou a fazer alguns ali, né? bons jogos na temporada, né? Parecia que estava se recuperando. Parecia que estava indo, mas aí... Ontem realmente foi mal, como foi praticamente todo mundo, não foi? Praticamente o time inteiro. Acho que ele quer jogar com o Patrick de Paula e é isso. Junto com o Gregory e com o Marlon. É ele no lugar de um dos dois, quando tiver que jogar. Agora, os três juntos, o Botafogo perde muita chegada no ataque. Ele não é um meia. Ele é um volante que chega. Perfeito. Ele não é um meia. Então não dá pra achar que vai jogar com os três ali, que vai ter criatividade. Aí você fica com o Arthur de um lado, Savarino do outro, Savarino aberto, mas sem um cara que se aproxime muito dele. Igor Jesus isoladaço. Isoladaço. Então, assim, não rende jogo, não flui. Você tem que ter ali... Aí ele tenta no segundo tempo, ele bota o Matheus Martins, traz o Savarino pra dentro pra ver se consegue encaixar um pouco mais. Só que durante o jogo é muito difícil, com o adversário já embalado, com a sua torcida já ganhando, né? Já estava 1-0. Agora, quando você tira do banco o Matheus Martins, ele é um bom jogador, mas não é no mesmo nível. Então já cai um pouco mais a qualidade do time. Sim. Então tá faltando. Mas por outro lado, a gente já começa a ver muita gente cobrando a saída do técnico. Aqui no Brasil é isso, se exige... Eugênio, eu fico maluco com isso, cara. No Brasil se exige resultados imediatos. Né? Não, em geral, a percepção do torcedor brasileiro, de boa parte da mídia brasileira, é de que o treinador é um mágico, que ele vai chegar com uma varinha de condão e vai fazer o time jogar da noite pro dia. A torcida não tem não memória é isso. de como foi difícil... Futebol é processo. Um treinador aceitar o comando do Botafogo. A torcida do Botafogo tá mal de memória. O tempo que foi em 2024, 2025, início do ano, o parto que foi após a saída do Arthur Jorge, tomou não de um monte de gente, tentou repatriar Luiz Castro, não deu certo, aí vem Renato Paiva, que já não era, vamos falar a verdade também, não era um nome que empolgava a torcida, por isso também, com os resultados ruins, sofre toda essa pressão agora, mas, desculpa, ele não é mágico, não tem varinha de condão, não. É como o Eugênio falou, não tem milagre. Não dá pra pensar que vai sempre acontecer o sucesso da temporada passada, que começou mal o ano, mas deu jeito ali, não tem mais Luiz Henrique, não tem mais Poderia até Almada. acontecer se você tivesse mantido o time, Exato. mantido o técnico, fizesse um trabalho de pré-temporada junto com todos os outros times. Talvez esse time jogue melhor no segundo semestre. Porque está começando agora a temporada. Mas a garantia não Os outros existe, começaram em janeiro. São Por falar em oito resultados, jogos do Paiva só. Para tocar... Estão pedindo a cabeça do homem. Falar em resultados, para tocar a bola também para o Breiler, dominar com a categoria de sempre, é bom lembrar, o Botafogo vem de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, para o Bragantino e para o Galo, e nessas 2 derrotas também não fez gol, perdeu as 2 por 1-0, e como já destacava o Breiler, são 8 jogos com o Renato Paiva, Sim. e só 2 vitórias do Carabobo, contra o Carabobo e contra o Juventude, Breiler. Exato, Abel. E peneirando desses jogos, são poucas boas atuações do Botafogo. A gente vai destacar contra o Carabobo. Foi uma atuação sofrida também, consegue 1-0 ali chorado. Contra o Juventude, o Botafogo 2-0, né? 2-0. Depois do gol do Patrick de Paula, saiu mais um no final. Exato. Mas foi um jogo muito complicado para o Botafogo. O Carabobo teve oportunidade de fazer gol. Contra o Juventude, a coisa só deslancha no segundo tempo. Ali o Botafogo faz uma atuação melhor, mas não foi um jogo inteiro consistente. Então, nesse aspecto, a torcida do Botafogo fica na bronca com o Paiva. Sofreu contra o São Paulo. Exato. Também. Esperava com o treinador um pouco mais de consistência do time, mas é o que a gente está falando aqui. Em 8 jogos, é muito problema para arrumar, porque o Botafogo vem numa esteira em que perdeu Recopa Sul-Americana, perdeu Supercopa do Brasil,
e perdeu ali com contundência, né? Os adversários foram muito melhores que o Botafogo. Então, E Recopa, estava lembrando, por Racing e Supercopa. Flamengo, verdade. exato, e o Botafogo foi amplamente dominado nos 2 jogos. No Campeonato Carioca... Nono. Mas a gente faz a ressalva, porque Sim. é um Botafogo Ele tinha do largado Textor, mesmo, né? nesse recorte de SAF, Ele não larga. liga para o Campeonato Carioca. Mas ainda assim, o torcedor do Botafogo, que se acostumou com grandes atuações no ano passado, ainda está carente de uma do time em 2025, que não aconteceu aquele jogo de olhar e falar, não, esse é o Botafogo do ano passado. Contra o Fluminense, ainda o Paiva não tinha chegado, mas ainda o Fluminense se ajeitando, o campeonato estadual, e ali também não foi uma atuação brilhante. Então o Botafogo ainda está devendo muito, eu entendo esse lado do torcedor de frustração, de ansiedade por desempenho, né? Além de resultado, mas são 8 jogos. E até internamente, eu acredito que a cobrança em cima do Paiva é modulada por isso. Os dirigentes do Botafogo sabem que o time está mal desde o início do ano. Não é um processo agora, o Paiva piorou o time. Não, ele está tentando encontrar soluções, está tentando encontrar o time ideal, dar a identidade dele para a equipe, mas, pelo que a gente vê, não é um processo tão simples, já que o Botafogo também vinha deixando a desejar antes da chegada dele. E respondendo a pergunta que está na tela, Bel, desculpa te interromper. Imagina, não. Eu acho que sim. Analisando o que veio, tudo bem, você perdeu os grandes destaques do ano passado, da temporada mágica e etc., mas se esperava que o Botafogo não caísse tanto também de qualidade. Aí você analisa os outros times, em relação à decepção, eu acho que o Botafogo talvez seja o primeiro colocado como decepção nessa temporada. Talvez o Cruzeiro ali possa fazer frente, mas o Cruzeiro já veio mal no finalzinho do ano passado, né? Então a gente tinha, eu pelo menos, tinha o Cruzeiro mais como incógnita, pensando como é que vai ser, o Fernando Diniz fica, não ficou e etc. O Botafogo, tudo bem, trocou o Arthur Jorge, etc. Mas você tinha uma confiança de que pelo menos alguma coisa permanecesse positiva do ano passado. Mas é que no E até agora nada. É que no Cruzeiro houve a sensação de que está mudando para melhor, grandes contratações, Gabigol, Dudu, Botafogo, processo inverso. Perdeu jogadores pesados, Luiz Henrique, Almada, as reposições ali não são necessariamente à altura, perdeu profundidade de elenco. Então, eu só não cravo o Botafogo como uma decepção, Johnny, porque a gente sabe que o Botafogo tem essa capacidade de se reinventar. No ano passado, por exemplo, a essa altura da Libertadores, era a mesma campanha. Tinha conseguido uma vitória, começou perdendo 2. Então o Botafogo ainda tem chance na Libertadores. Não, chance tem. Não dou como desqualificado, mas eu esperava mais, cara. Mas até de reforço, na janela do Mundial, certamente o Textor vai ter de se movimentar. Na janela do meio do ano pode se qualificar. Então é um Botafogo ainda que pode ter outra cara e o Paiva ainda tem condição de encontrar a identidade do time. Vamos dar uma olhadinha no grupo do Botafogo, como ficou, como está depois das 3 primeiras rodadas. Tem a Universidade de Chile com 7 pontos ganhos. Universidade de Chile que ganhou do Estudiantes e ganhou do Botafogo, né? Empatou com o Carabobo, olha aí. Está na liderança com 7, Estudiantes 6, Botafogo em terceiro. O Breler dizia... o Botafogo é o líder em decepção. Foi o Breler ou foi o Johnny? O Johnny falou, eu né? cravei. Líder em decepção, mas no grupo ele não é líder, ele é o terceiro. Mas, Abel, o Botafogo tem um trunfo que joga com o adversário mais fraco do grupo, que é o Carabobo, fora de casa, e depois recebe Universidade de Chile e Estudiantes. Então pode contar com quer dizer que vai ganhar. Casa. Não quer dizer que vai ganhar. O Universitário do Chile contra o Carabobo fora de casa, tropeçou. Por isso que me preocupa. Então o Botafogo, como disse o Breler, na próxima rodada ele visita o Carabobo, ele sai, e nas 2 últimas ele recebe, ele joga como mandante contra Estudiantes Conta simples, Abel. Estudiantes e Universidade de Chile. Ganhar os 3 jogos. Não é fácil. Conta simples, tem que ganhar os 3. Não tem margem de não tem solução. Não tem solução, cara. Dependendo dos resultados... 17 pontos, talvez ele classifique com 10. Vai depender dos outros. Depende dos outros. Pode ter um empate aí no meio do caminho. Ele tem que ganhar 2, pelo menos. Sim, pelo menos. Sem dúvida. Porque senão a casa cai. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Aqui em cima tem o LivePix, mande mensagens de texto e de áudio pra gente, né? Nas lives a gente bota pra tocar aqui e ouvir essas mensagens. Aqui embaixo o link do Instagram e do nosso canal Reserva,
o 2.0 com vídeos mais curtos e shorts, para quem curte vídeos mais diretos ao ponto. E lógico, por lá vocês vão saber se esse canal por um acaso for derrubado, porque tomamos um strike com mais 2, fazendo 3 strikes em 3 meses, a gente perde o canal de vez, ele some. Então se inscreve lá e segue lá no Instagram, tá? Temos 4 planos de membros. Quiser ajudar o canal com R$3, R$5, vários valores diferentes, você ajuda e faz parte dessa família aí que ajuda o canal a ter o maior número de horas somadas de conteúdo sobre Botafogo na internet mundial, tá? Ali em cima é o Pix do canal rafoguense10@gmail.com. Também é o nosso e-mail para contato. Quiser divulgar a sua marca aqui, manda uma proposta pelo e-mail de parceria, um jabá, um merchan, que a gente troca uma ideia e faz a parceria aqui, assim como é a Fresa Corretora de Seguros. Você quer um seguro automotivo, seguro residencial, um seguro celular ou um seguro viagem, né? Acabou o feriadão, mas nós temos aí chegando férias escolares. Quiser fazer uma viagem internacional, a Fresa tem um seguro viagem internacional com cobertura global, 24 horas por dia, 100% em português. Você teve um problema aí com sua viagem, com bagagem extraviada ou algum imprevisto hospitalar, médico, você liga, um atendente de primeira qualidade do mercado, né, vai te atender e vai resolver o pepino para você, e você vai ficar relaxando a sua viagem, tranquilão, e curtindo a paz da sua viagem, sem nenhum tipo de aborrecimento, como deve ser. Então, aqui embaixo tem um link para você fazer a cotação, e nesse link você ajuda muito o canal, tá bom? Boa noite, boa tarde. Não, gente boa, agora acabou a zoeira, tá? Boa tarde, bora começar com o erro mais bizarro de todos dessa quarta-feira recheado. Paredjon levou um frangon. Bizarro, o campeão Botafogo perdeu mais uma na Conmebol Libertadores, já são 2 derrotas em 3 jogos. O time do Renato Paiva tá vendo a classificação ficar embaçada. Debaixo da toalha, John tentava entender o que tinha acontecido. Futebol, pode acontecer de tudo. Falhou John, meu Deus. Aquela olhada para o gramado, o sorriso sem graça, o abraço dos companheiros. Nem mesmo o técnico do Estudiantes tinha entendido o lance. Quando eu vi que o chute tinha saído sem muita potência, eu virei de costas. Aí vi que gritaram gol na arquibancada. Eu não vi o gol. Virei para o campo sem entender o que tinha acontecido. O chute de Guido Carrijo desviou em Gregory, a bola pegou um efeito estranho e acabou enganando John. Cara, fiz o movimento certo. A bola acabou tomando uma curva pelo gramado, mas acontece. Eu acho que é levantar a cabeça. A gente sabe que os melhores também erram. Ter a cabeça boa, não se crucificar por causa de um erro. Até porque, 8 minutos antes do gol, John tinha feito uma defesaça numa cabeçada do próprio Carrijo. Defesa difícil porque ela quica antes de chegar no gol. É bem verdade que um erro individual resultou no gol do Estudiantes, mas o Botafogo segue com dificuldades coletivas, tanto na defesa... tem que ter um pouquinho mais de atenção e um posicionamento melhor nessa bola parada defensiva. ...quanto no ataque. Sabemos que estamos pecando um pouquinho na criação, tá ficando muito longe um do outro. Eu acho que falta um pouquinho da nossa aproximação ali para que possamos fazer a jogada e ter mais oportunidade de gols. Em 90 minutos, o Botafogo levou perigo em apenas 3 oportunidades. Logo aos 2 minutos de jogo, Arthur quase fez de cabeça. Saiu ele, a bola, o goleiro, cara a cara, tocou sobre o gol! O mesmo Arthur, de 1,68 m, teve outra boa chance de cabeça no segundo tempo. E a jogada mais perigosa do Botafogo foi nesse chute do Savarino, que explodiu no travessão e o Mancilla evitou o gol no rebote. A bola chapada do Savarino vem do goleiro adiantado, ela não entra. Eu vi essa bola dentro do gol. Mas de facto está uma fase muito estranha naquilo que está a acontecer, porque as nossas oportunidades que são claras não entram e as dos adversários que às vezes nem claras são acabam por entrar e penalizam-nos bastante. Vitória do Estudiantes por 1-0. O mês de abril nem terminou e o Botafogo em 2025 já tem o mesmo número de derrotas que somou em 2024.
Em espanhol, o técnico explicou. Essa equipe já não existe. Mudaram muitos jogadores. Então, isso é passado. Estão sempre fazendo comparações quando os jogadores já não estão, nem sequer o treinador. Esta foi a 5ª partida do Botafogo fora de casa sob o comando do técnico Renato Paiva. E pela 5ª vez, o time não venceu e não marcou gol. Agora o Botafogo está na 3ª posição do Grupo A 4 pontos do líder, que é a Universidade de Chile, e a 3 do Estudiantes. Ninguém gosta de perder, então é um momento difícil. O único jeito de sair dessa situação é trabalhando. Renato Paiva falou, uma fase estranha que está acontecendo, é o que ele falou. Vamos ver aí mais uma vez o gol que o John levou. Parece que bate no gramado e faz uma curvinha meio estranha mesmo, mas desse ângulo, olha lá. Pô, John, era pra estar um pouquinho mais pra dentro do gol também, né? Deu ruim, errou. Olha a reação dele, é um cara que não tá acostumado com esse tipo de coisa. Mais uma vez. John, é frango, né? Tem o gramado ali, fazer o quê? Levanta a cabeça, parei, John. Bom, vamos dar uma olhada agora na situação do Botafogo no Grupo A, gente. O time está em terceiro, 3 pontos atrás do segundo, que é o Estudiantes, e a 4 do líder, que é a Universidade do Chile, né? Os próximos jogos são contra o Carabobo na Venezuela e depois 2 no Newton. Estudiantes, depois Universidade do Chile. Tá difícil, mas se vencer esses 3 jogos, classifica. Então, para ser primeiro também não precisa, né? O negócio é passar, o importante é passar de fase. Dá para passar. Eu acho que o que aconteceu com o São Paulo ontem é o oposto do que está acontecendo com o Botafogo. O Botafogo já é o contrário. O Botafogo está sem performance e com azar. Aí quando você coloca as duas coisas juntas, você tem uma crise e está perto de dar errado. Eu vou chamar, sabe quem? Eu vou chamar o Canedo para a gente falar então do Botafogo. Porque, Canedinho, eu acho que foi exatamente o contrário do que aconteceu com o São Paulo. Muito gol perdido, muito gol fácil que eles erram, um frangaço do John, mas um frangaçaço do John e uma performance ruim. Então, se você olha o time não está jogando nada, os jogadores não estão performando e a sorte não está ajudando. Ela bate no morrinho e desvia do John. Não é que ela bateu no morrinho e foi para fora. Ela bateu no morrinho e foi para dentro do gol do John. E agora eu estou oficialmente preocupado com o Botafogo. Do Fluminense eu não vou falar. Nem vocês foram. Nem o treinador foi viajar pro jogo do Fluminense, eu não vou falar do Fluminense, pô. Nem você viu o jogo do Flu. Bom dia, Vitor Canedo de Albuquerque Figueroa. Bom dia, Thiago. Bom dia, rapaziada. Depois que você abriu a enquete, nem preciso mais pedir like também, né? Então a galera tá bem mais firme nesse sentido. Ainda tá devendo em relação aí ao número de presentes neste momento na live. E também de desculpas ao Zuba. E precisa pedir mais desculpas ao Zuba eu dia. Vi pouca gente pedindo desculpa ao Zuba. Poucas. O derrubou já alguns tabus aí que São Paulo nunca tinha vencido e tal. Com ele, o São Paulo não perdeu na Libertadores ainda, né? Porque a eliminação passada veio através de 2 empates e pênaltis e tal. Mas eu sei que vocês estão numa briga, vocês são paulinos, né, no caso, virou uma disputa ferrenha. Eu vejo o coitado do Wilsinho. O Wilsinho tem um lado, tem as opiniões dele e tal, mas tem uma rixa assim, de São Paulinos na internet que eu não consigo entender. O que está acontecendo? Me conta, porque eu não sei, realmente eu não estou acompanhando. Faz tempo que eu não vejo o Skills, não falo com ele. Porque o Skills é isso, o Skills a gente viu o canal dele, trouxemos aqui, jogou 2 jogos, o empresário dele falou assim, não, ele quer jogar na Europa. E ele foi pra TNT e nos abandonou, pô. É assim que funciona. Isso é a realidade do time brasileiro hoje. Do time que a gente, mas acho que foi só durante o Paulistão. A gente não tem esse dinheiro do petróleo, dos fundos árabes, da Warner. A gente tá aqui, a gente botou e foi embora, pô. Nos abandonou e tchau. Mas aí... Enfim, eu acho que tem uma galera que estava querendo derrubar, outra galera que estava querendo segurar o cara. Assim, eu tô falando muito por alto e exagerando aqui nas palavras, só para vocês entenderem que tinha um lado do muro, tinha um outro lado do muro. Pois bem, acho que você era ou pró-Zuba ou contra o Zuba, é isso? Não dá. Ou você era 100% Zuba ou contra o Zuba. Né, você não poderia tá simplesmente torcendo pelo São Paulo. E aí viraram inimigos. Essa galera aí que você tá lendo aí. Ah, não. Bom, eu era um defensor do Zuba porque eu achava que a gente estava ultrapassando
o limite do que era competência dele, do que a gente estava criticando coisas que não cabiam ao treinador. Você quer falar, pô, ele botou o Wendel e demorou para trocar. Perfeito, tô com você, foi o que eu falei naquela última live. Botou o Wendel lá, tirou o Ferreirinha, tava certo, desculpa, aí eu vou discordar. Botou o Wendel, eu também acho que a ideia era boa. A ideia deu errado e ele demorou, também concordo. A ideia deu errado e ele demorou, aí beleza. Mas falar, é um lixo, mal treinado, treinador de merda, não sei o que. Pô, que isso, cara? A gente tá sem Oscar, sem Lucas, sem Caleri, sem Arboleda, sem Pablo Maia. Pera aí, tem 5 titulares. Luiz Gustavo. Tem 6 titulares. Calma, né? Então tinha coisa que a gente tava extrapolando um pouquinho. Eu não sabia que tava uma briga. Ainda bem que eu não entrei, me poupei. Minha saúde mental foi salva dessa aí, pô. E tem saído noticiário sobre a dificuldade financeira do São Paulo, débito com o elenco, né? De premiações, bônus, etc. Então, o buraco é mais fundo, né? Para analisar simplesmente se a questão é só o treinador ou não. Porque isso virou também uma super muleta do nosso futebol. Cá estamos de novo, perdidos no meio desse ciclo. Olha só quantos treinadores, né? Vem aquela sequência de quarta e domingo, ninguém consegue sustentar a sequência. Não dá. Nem mesmo o Felipe Luiz, nem mesmo o Roger Machado, ninguém consegue. Não, nem o Bahia, nem o Fortaleza. Brasileiro não é feito para isso. Nem o Bahia, nem o Fortaleza. A gente conversou aqui, falou, quando é que vai acabar o gás do Bahia, por exemplo? O Bahia joga hoje, vou torcer muito pro Bahia. É hoje, né, o Bahia? É hoje, sim. Vou torcer muito pro Bahia, né, no grupo da morte lá, tomara que Bahia e Inter passem. Mas uma hora acaba o gás, cara, é difícil. E já falei para vocês, que é o tema do início da live. Tem também o mental, o desgaste mental. O topo, a vitória, cara, é cansativo. Ficar em cima é cansativo. Quantas vezes o Abel avisou isso aí? Pô, o topo é difícil, cara. Ficar lá em cima, aguentar. Então tem esse assunto também. E o nosso futebol não é feito para isso, né? Porque não dá tempo. A dinâmica de jogos, logística, descanso, é para dar errado. É para dar errado em algum momento. É para ter instabilidade. Quem não procure estabilidade para você se escorar em resultados, em desempenho, porque uma hora o desempenho vai cair, não tem como. E aí, assim, no fim da temporada, sobra quem conseguiu lidar melhor com isso, geralmente quem tem melhor elenco, etc. Mas é porque a gente já está no meio, assim, olha a quantidade de clube que já trocou de treinador nas últimas semanas e dos que não trocaram, mas que a gente sabe que vai trocar, e eu acho que aí entra o Botafogo, nessa história, até para a gente puxar aqui para falar de Botafogo, mas Vasco, Santos, né? E aí sai o Ramon Dias, e aí de repente ele já vira opção no Santos. Então daqui a pouco vai sair o Carille, daqui a pouco poderia sair o Zubeldia. Peraí. O Renato Paiva... Peraí, tá com a câmera do Gui, deixa eu te trocar a câmera do Gui, peraí. Pra gente ver os melhores momentos, agora. Vai lá, pode falar. Não compreendo. Alex. É esse aqui, todo peguei dia, o certo? Todo dia. Peguei o certo, tá Estudiantes e Botafogo. Pode falar. Tá certo, não. E aí eu acho que a gente precisa falar do Botafogo, que é um time que se acostumou a perder. Estatística assustadora. O Botafogo ontem igualou o número de derrotas. Ontem, tá? 24 de abril. Olha lá o frango. Número de derrotas na temporada passada. Em 13 derrotas em 75 jogos. Primeiro, o Botafogo jogou 75 jogos. 75 vezes entrou em campo no ano passado, perdeu 13 jogos só e fez aquele estadual horroroso também. Nesse ano, em 22 jogos, já perdeu 13, já igualou, Thiago. Então, é um Botafogo que se planejou para perder. O Botafogo, a gente pode dizer que se planejou para estar assistindo aí. Eu sei que a torcida não tem culpa nenhuma, a torcida está revoltada. Tinha um exemplo até do Fluminense de coisas que poderia evitar fazer igual, e nem tudo é igual. Mas é terrível, né? Chegar, não estamos nem em maio e já tem um trabalho comprometido aí do Botafogo, que ainda pode perfeitamente dar a volta por cima. Futebol é futebol, né? Não parece provável. Ano passado, em 3 rodadas da Libertadores, o Botafogo também só tinha 3 pontos. E jogou mas a pré, o Arthur lembra? Jorge já tinha... E jogou a pré. E jogou pré. Mas o Arthur Jorge já estava no comando e o Botafogo já estava dando alguns indícios aí, ali. Então, não tinha feito ainda a janela. Isso aí é azar, cara. Isso é imponderável. A bola bate, podia ter entrado, não entrou. Isso é azar, pô. Não, teve azar. Só que o Botafogo ontem enfrentou um time muito ruim. O Estudiantes é muito ruim. O Estudiantes é 11º na tabela do argentino. O Estudiantes perdeu para lá o em casa na última rodada da Libertadores e vinha também de 4 jogos sem vencer. O Estudiantes é fraco. E o estádio novo, esse estádio aí do Estudiantes, a torcida não faz uma super pressão.
toda hora a câmera mostrava com quantidade de velhinho. Eu acho legal que os velhinhos possam frequentar o estádio, mas não era um super caldeirão, nossa senhora, que absurdo. E o Botafogo, sim, também, antes mesmo de sofrer o gol, o John fez algumas defesas importantes. O Arthur perdeu gols em 2 cabeçadas, Sim. Uma em cada tempo. Mas aí você olha a altura do Arthur, ele tem 1,68 m. Será que ele é mais baixo que eu, Arthur? Será que era a principal jogada? Será que era ele que tinha? Será vamos cruzar bolas? Vamos cruzar a bola. Nosso objetivo é cruzar a bola para o Arthur fazer gol de cabeça. Essa é a nossa jogada em 2025. E aí é um time que se acostumou a perder porque, cara, joga muito mal. O Botafogo sistematicamente joga mal. Poderia ter conseguido um empate ontem, sim. Até teve um lance ali no segundo tempo que eu acho que poderia ter expulsado um jogador do Estudiantes, o atacante que vai de sola, pisa no pé e tal. Assim, os detalhes acabam fazendo diferença aí numa fase de grupos. O Botafogo está com 3 pontos, tem mais 3 jogos, pode chegar a 12, pode chegar a 10 e passar como foi no ano passado. Só que hoje não dá pinta, porque tá tudo errado. Né? O planejamento já começou errado, o treinador escolhido, acho que todo mundo, talvez não o Renato Paiva e a sua família, mas todo mundo hoje já observa, depois de ter ganhado um mês inteiro de pré-temporada, que o time não vai jogar. Esse time, com essas peças e com o Renato Paiva, não vai jogar bola, não vai jogar futebol. Precisa acontecer alguma coisa nova, ele precisa ganhar reforços, né? Mas do jeito que está, assim, insistência de Patrick de Paula, aí muda o Savarino de posição, todos os jogadores caem de rendimento. Quando isso acontece, obviamente, tem uma questão coletiva aí, tá muito difícil para o Botafogo, cara. Vai trocar uma peça ou outra? Não vai melhorar. Desde o começo aqui, com todo cuidado, eu falei que eu nunca tinha visto um trabalho do Paiva que justificasse ele ter assumido o Botafogo, campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Assim, nunca tinha visto. Daí eu falei, talvez, que eu confio no scout do Botafogo, eles tenham visto algo que a gente não viu, porque eles são profissionais, ok, mas eu nunca tinha visto. E eu continuo não vendo, né? Eu continuo achando ruim. Thiago, não foi scout do Botafogo. Porque essa a gente acompanhou. Essa novela a gente acompanhou perto. Botafogo levou, de uns 7 treinadores, uns 6, 7 treinadores. Alguns sondou, alguns provavelmente a conversa foi adiante, teve proposta, o Tite até foi um deles, e não caminhou. O ponto é, o Botafogo escolheu identificou uns 7 nomes antes do Renato Paiva. Cara, quando isso acontece, você vai para a tua 7ª, 8ª opção, tem algum problema aí. E aí a gente lembra como tudo aconteceu, que foi naquela noite da Recopa, que o Textor veio para o Brasil, o Botafogo estava super pressionado, a torcida já pé da vida, o Botafogo viria a ser eliminado no Carioca, tomou 3 do Flamengo na Supercopa, já viria a perder a Recopa, e precisava dar uma resposta. Ele se reuniu com o Renato Paiva por 2 horas no hotel, e pronto, chegou à conclusão que ele era o meu novo amor. John Textor. Vamos casar. É meu novo amor. E ontem ele deu uma resposta em uma publicação lá na internet. Nosso treinador é muito bom, mas estamos em um momento que nossos jogadores não estão executando. Foi anteontem. Eu peguei, até botei no nosso grupo lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Para ler, para não ser injusto com as aspas dele. Ele disse o seguinte: nosso treinador é muito bom, mas estamos em um momento em que os nossos jogadores não estão executando. É a frase do John Textor. Acredito no treinador e no sistema de jogo. Eu até peguei a declaração completa aqui. Mas, cara, se eu fosse para dividir responsabilidade, eu acho que os jogadores, logicamente, têm a sua parcela, mas, pelo amor de Deus, né? A culpa maior é do Textor e, coitado, o Renato Paiva, que foi o escolhido para estar ali, aparenta não ter condições de estar ali. Aparenta não estar à altura do desafio que é comandar o Botafogo em 2025. E a soma de todos esses fatores, dos problemas que o Botafogo também tem de elenco, saíram 2, até quanto também vai ficar se escorando que saíram Luiz Henrique e Almada? Até porque o Almada chega só na metade do ano e só engrena de verdade lá para setembro. Então, o Botafogo já era um time antes, né? Aí o Botafogo tem que olhar para os que chegaram também, né? E aí, talvez entre o trabalho do scout, que nesse ano não foi tão assertivo, né? Não teve, eu acho que, um índice tão bom quanto no ano passado. Você olha as opções de banco do Botafogo, você não consegue, principalmente do meio para frente, né? Do meio para trás, o Botafogo tem acho que um elenco confiável ainda. Do meio para frente, Elias Manuel, Juan Cruz, aí entra o Mastriano para jogar os minutos finais. Tá complicada a situação do Botafogo. Inclusive o Botafogo, e do Lyon, né? Tá com medo até de perder pro Fluminense. E do Lyon também. Tô vendo a notícia que você mandou do Lyon aqui. Quer dizer, o Eagle Group tá com os seus problemas, né?
E a declaração do Textor é uma declaração, eu já falei para vocês, eu não acho que ele entenda de futebol. Não acho. Não acho que ele tem muito dinheiro, ele gosta, mas eu não acho que ele entenda de futebol. A declaração dele é uma declaração perigosíssima de botar a culpa nos jogadores, certo? Porque afinal isso para eu ser escolhi o treinador. interpretado também dessa maneira, ele pode falar, pô, eu não quis dizer isso. Mas foi perigoso, agora não dá. uma tradução equivocada. Você falou pros caras, não, tá tudo bem. Você ficou 6 meses falando, não, tá tudo bem, relaxa, em maio a gente conversa. Não, precisa ganhar a Supercopa aí. Essa porcaria, marketing, essa Recopa aí, sei lá, bosta isso aí. Vamos ganhar em maio. Não, o ano... E aí, agora eles não... agora vocês não estão rendendo. Agora você tem que render e não estão rendendo. Eu fiz minha parte, eu trouxe um super treinador. O Botafogo, Thiago, tem o pior aproveitamento no ano entre todos os clubes da Série A. O pior aproveitamento entre os clubes da Série A. Aí preocupa. E não tem assim, não tem a sensação de que... Eu tô vendo você, Maíra. Alguma coisinha de melhorar. Eu vou meter a sonora do Cuca, hein? Tem muito time em situação delicada, né? Mas eu acho que o Botafogo é especial porque vem do ano magnífico, né? E todo mundo sabia que era difícil sustentar, é sempre difícil sustentar, mas também não precisa despencar desse jeito, né? Como foi, o Botafogo se acostumou a perder. O Vitor tá brincando aqui, falando, calma, daqui a pouco o time tá sendo afiado, já entrar na linha, espera só junho. Bem lembrado, o Botafogo não terá a pausa que o São Paulo vai ter, por exemplo, para treinar, respirar. O Botafogo jogará o Mundial. Mas ao que tudo indica, o Botafogo vai jogar 3 jogos, Thiago. Porque o Botafogo está num grupo com o Atlético de Madrid e PSG. Deu azar também, caiu no pote 3, né? Para mim, injusto até o Botafogo ter ido para o pote 3, porque os potes foram para o ranking, mas o Botafogo tinha ganhado a Libertadores. Enfim, o Botafogo caiu no pote 3, pegou o PSG e Atlético de Madrid. Do jeito que tá, o Botafogo perde até para o Seattle Sounders, que é o outro elemento lá do grupo. Então não tem nem... O Botafogo vai jogar 3 jogos no Mundial e deve, ao que tudo indica, deve ter esse período de folga de treino aí. Não que vai fazer alguma diferença, porque não fez, né? Bom, pessoal, vamos ler aqui a notícia. Empresários de Igor Jesus do Botafogo vão à Europa pensando em possível venda em julho. Empresários do centroavante Igor Jesus viajaram para a Europa para estudar possíveis destinos para o jogador do Botafogo para a janela de julho em 2025, pensando em uma possível venda após o Super Mundial de Clubes, informou o jornal O Globo nesta quinta-feira. Representantes do Camisa 99, alvinegro, estão nesse momento em Roma, na Itália. Lembrando que ele teve proposta da Inglaterra, né, e recusou. Desculpa aí se eu dar uma fungada aqui, eu estou muito gripado. Ano passado, quando chegou a ser titular da seleção brasileira, Igor foi cobiçado por times da Espanha, Inglaterra e Alemanha e rejeitou uma proposta do Nottingham Forest de 30 milhões de euros, cara, 185 milhões de reais. Na atual temporada, Igor Jesus tem 3 gols em 15 jogos, sendo 2 marcados as últimas 5 partidas. Eu acho que ele se arrependeu muito de ter ficado. Foi um gesto de, muito carinho com o Botafogo, muito inteligente, né? Porque não foi se esconder em um futebol, né, um time pequeno, nada do tipo. Aqui ele estaria nos holofotes, né? Mas seria os holofotes do Botafogo se fosse um Botafogo bom, né? Competitivo, um Botafogo disputando títulos e não um Botafogo entregue às traças, como é o Botafogo de 25. Acho que agora ele se arrependeu. Assim como nós não sabíamos que seria assim, né? Ele se arrependeu e acho que agora ele tem que realmente ir mesmo embora, buscar novos caminhos, porque pelo visto 25 do Botafogo, esse ano do Botafogo vai ser preocupante. Então, pessoal, ficamos por aqui, tá? Antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, vários valores, mas com 3 e com 5 reais, valores simbólicos, você já ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um ótimo trabalho todos os dias para vocês, tá? Aqui em cima tem Live Pix, você escaneia o QR Code, manda mensagem de texto ou de áudio pra gente, né? Nós temos ali em cima o Pix do canal, que você pode enviar aí qualquer valor que ajuda muito o canal, é o rafaguense10@gmail.com, e também o nosso e-mail de contato, mandando uma mensagem por lá. A gente pode fazer uma parceria, fechar um contrato aí de divulgação aqui no canal, um merchan, jabá, e você vira um parceiro do canal. Assim como virou a Fezia Corretora de Seguros,
quer um seguro residencial, automotivo, seguro celular, seguro viagem, é com a Frésia que você pode fazer. É uma empresa gabaritada no mercado, de confiança, que você pode estar numa viagem internacional, você vai ligar para a Frésia, vai ter atendimento 24 horas, global em português. Então você vai ter aí alguém para resolver seu pepino de bagagem extraviada, uma emergência médica, com esse atendente resolvendo tudo para você, e você podendo relaxar sem se preocupar com o pepino na sua viagem, tranquilão, curtindo ela à vontade. Então, nesse link aqui embaixo você pode ajudar o canal fazendo a cotação por lá e fechando por lá. Então, é isso, pessoal. Fico por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.